Adriana Dias é uma das maiores especialistas do Brasil, Hilde, em neonazismo, é pesquisadora, doutora e nossa amiga aqui da Fórum, né? Charada Adriana também. Minha charada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Tem tempo que a gente está querendo, né, Rovai? E nunca acerta a hora. E... Beijo, Dri, beijo, Rovai, beijo, Mauro. E é um prazer estar aqui com você. Eu disse assim, nossa, lhe admiro e lhe acompanho há tanto tempo. E, nossa, é uma honra estar aqui com você, uma honra. Muito obrigada, Adriana. Eu também, é uma honra não só de estar aqui na Fórum, mas estar com todos vocês, com tanto carinho, com tanta receptividade. E eu vivo para isso, sabe, Adriana? Ontem me perguntaram como é que é o meu luto. O meu luto é isso. Esse é que é o meu luto. Eu estou cumprindo um papel que me foi dado, eu não pedi, mas caiu sobre mim. É esse o meu luto. Eu tenho também uma família que tem histórico com o movimento e com a ditadura. Eu compreendo você. Uma hora a gente conversa sobre isso. Vou passar o contato da Hilde para a Adriana. Adriana, deixa eu fazer uma pergunta aqui sobre essa história do jogo em Manaus, lá, quarta divisão, inclusive, do cara tatuado com uma águia, um símbolo. Da Alemanha nazista. Isso. Aliás, eu nem sei como terminou essa história, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa disseminação desses símbolos nazistas. E agora sim, o cara faz uma tatuagem nas costas, quer dizer, perdeu-se completamente a vergonha de se assumir o neonazismo no Brasil, né? A coisa está tão complicada. Assim, eu passei por uma fase muito difícil, você sabe, né? Eu tive um momento de muita dificuldade física. Para quem não sabe, eu sou uma mulher com deficiência, né? O Rovai conhece também esse meu lado de pessoa humana, a gente troca bastante sobre isso. E eu sou uma mulher com deficiência e tenho uma trajetória bem difícil física. E eu estava falando com o meu marido assim, eu jamais imaginei receber 5, 6 notícias, né, sobre neonazismo por dia, né? É uma coisa assim que está tão à flor da pele da sociedade brasileira, né, que chega a nos envergonhar de sermos brasileiros nesse momento. Né? Quando eu comecei a pesquisa, 20 anos atrás, você tinha 3 células muito localizadas, né, e com o passado desde a época da ditadura. Né, o regime militar protegeu muito os neonazistas e perseguiu muito os judeus. As pessoas não sabem disso, as pessoas têm ideia do oposto. Na verdade, todas as entidades judaicas elas sofriam uma perseguição e uma análise pelo Serviço Nacional de Informações. Há arquivos que dizem essa entidade sionista, que chamava assim, né? Chamava de entidade sionista, deverá ser analisada e acompanhada e, se representar perigo ao regime, deverá ser fechada. Era assim que era escrito nos documentos, sobre a Bnei Brit, sobre a hebraica. Né? Porque nesse clube hebraico só frequentam judeus. Bom, no clube libanês, normalmente só vai libanês, né? No clube italiano, só ia italiano. Mas no clube da hebraica e judeu era um perigo. Nós éramos o perigo constante. E os neonazistas que apareciam não eram investigados. Os nazistas que haviam eram amigos do regime. Tanto que a Casa da Morte foi alugada de um nazista, né? A gente não pode esquecer disso, né? A Casa da Morte ela foi alugada de um nazista. O regime militar ele se aproximou profundamente do nazismo, não só por conta da amizade que tinha com o nazismo, mas também por conta da amizade que tinha de Pinochet, né? Em 19 de abril, olha, fez ontem, né, aniversário, a Isabelita recebe Pinochet
E há uma intimidade profunda do Pinochet com o nazismo, como a gente sabe, né? Por conta, inclusive, do Miguel Serrano, que era um cara que considerava Hitler um avatar. E havia toda uma comunicação intelectual entre os militares e Miguel Serrano. Então, tem muita intimidade. Na verdade, é estarrecedor a gente nunca ter se desnazificado, o Brasil nunca ter feito um trabalho de desnazificação. Agora o PT finalmente construiu um grupo de combate ao nazismo, é o IAD que está à frente, né? A gente está para marcar uma reunião, a gente trabalha sempre muito junto, mas assim, a gente não pode esquecer que a gente entregou Olga, a gente entregou Olga grávida, né, gente? 7 meses. E a Leocádia só sobreviveu depois de uma operação quase desesperadora da avó dela para localizar a menina, que já estava num orfanato. Durante a ditadura, Israel pediu dezenas de vezes aonde estava Mengele. Mengele viajou para a Alemanha, muito pouca gente sabe disso, com dinheiro pago pelo Brasil com pseudônimo. Viajou e voltou. Quer dizer assim, há proteção demais para nazista pelos militares no Brasil. Os judeus chegavam a dizer que era quase impossível os regimes acharem os nazistas, os grandes oficiais, com a proteção que os regimes militares davam. Tem uma matéria na revista de 68, da revista Realidade, eu deve lembrar da revista Realidade, em 68 ela faz uma matéria enorme sobre o antissemitismo e tem judeus que falam, gente, é impossível localizar nazistas, oficiais nazistas que estão guardados no Brasil e nos regimes militares, porque os países que estão os governantes desses países, eles não deixam esses caras serem presos. E a gente fica pensando a troco de quê, né? Qual era o capital que era trocado por isso? E aí, nesse governo, né, que começa quando o atual presidente, na verdade, faz uma celebração do ditador, né? Porque se naquele momento se tivesse cumprido a Constituição e ele tivesse sido preso, né, por saudar um torturador, a gente estaria num momento muito diferente. Mas, na verdade, as nossas instituições democráticas não estavam funcionando. E de lá para cá, a gente só tem visto coisas absurdas. Né? Um governo que coloca um secretário da Cultura para reproduzir um discurso de Goebbels, fantasiado de Goebbels, ouvindo Wagner, quase esperando para invadir a Polônia, gente, não é um governo que está querendo, de jeito nenhum, perseguir nazistas. E aí eu achei, né, vocês sabem disso, em abril do ano passado, a gente divulgou em julho, cartas de Bolsonaro e sites não nazistas. Ele pode ter mandado para 1 milhão de pessoas, mas a gente só encontra na internet 3 sites não nazistas. E essas cartas estavam num dos maiores sites não nazistas do mundo, né? O maior em língua portuguesa, e dizia, vocês são a razão do meu mandato. Ele agradece aos internautas, né, e diz, vocês são a razão do meu mandato. E nesse site, né, que é o Erronac, tem um banner para o site do Bolsonaro. Dava 90% do tráfego. Né? Quando eu converso com jornalistas estrangeiros, ou vai da Alemanha, da França, eles me perguntam, mas como ele ainda não foi afastado por investigação de um negócio tão sério? Porque nos outros países se acha, imagina acharem uma carta da Merkel no site do nazismo. Gente, a Alemanha cai embaixo, entendeu? Vocês não têm ideia do que aconteceria se encontrasse uma carta do primeiro-ministro inglês no site do nazismo. A Inglaterra inteira saia na rua. Aqui não aconteceu absolutamente nada. Os jornalistas me perguntam, porque eu falei, eu lá sei porque não aconteceu nada. Entendeu? Quem tem que responder isso são as instituições que deveriam estar investigando, não eu. Eu só achei a carta, quem tem que explicar por que a carta está lá não sou eu. E é terrível, porque ele, com as falas dele de ódio, com o discurso de ódio dele contra LGBTQI+, contra negros, contra judeus, e ele não faz discurso contra judeus porque ele fala Israel. Claro que ele faz discurso contra judeus.
quando ele falou do Vlado, sobre o suicídio do Vlado, ele falou: essas pessoas se suicidam. Essas pessoas quem, camarada? Essas pessoas quem? Quando ele fala do nariz do Luciano Huck, ele está falando do quê? Ele faz atos de antissemitismo, mas isso não tem problema, é brincadeira. Ele fala que os judeus do Brasil são cristãos. Ele vai cometendo um ato de antissemitismo atrás do outro, mas como ele usa o álibi da bandeira de Israel, ele pode fazer. É tudo brincadeira. Né? O Hitler, até 1936, todo mundo falava que ele tinha humor de jornalista. Né? Até as pessoas compreenderem o fenômeno horroroso de Hitler, com as leis raciais de 37, e todo mundo achar que ele era um monstro, perceber a monstruosidade, demorou muito. As pessoas parecem que levam muito tempo para entender a monstruosidade, o horrorismo, como diz Adriana Cavalheiro, um antropólogo que analisa essas questões. De tudo isso, parece que as pessoas têm uma lerdeza instrumental, né, para perceber. E aí ele vai com essa fala inflamatória, permitindo. Então, você lida com isso. Ontem, o prefeito de uma cidade, uma vice-prefeita de uma cidade, denunciou que o símbolo da cidade tem uma suástica. Quer dizer, todo dia me aparece 2, 3, 4 denúncias. A gente está o tempo todo denunciando, o tempo todo falando, o tempo todo. E parece que a minha sensação é que a gente está indo para uma nazificação fechada. Se esse senhor for reeleito, vai se nazificar de vez esse país. Não vai ter mais volta. Eu queria até perguntar isso para a Hilde, Adriana. Esse risco de eleição do Bolsonaro, né? Ouvindo a Adriana o que ela está falando, te ouvindo, Hilde, bate um certo desespero, né? Quer dizer, a gente não pode deixar o Bolsonaro ganhar de qualquer jeito. Como que você vê esse risco, Hilde? Está sem microfone. Desculpe, eu tirei o som. A Adriana falou bem da lerdeza para se dar conta da monstruosidade. Né? Nós temos tido todo dia, não é um exemplo, são vários da monstruosidade. Alguns são tão óbvios, são tão evidentes que a gente comenta. Então, vocês sabiam que o Ustra foi promovido a marechal pós-mortem? Sim, a gente que deu essa matéria, inclusive. Vocês deram. Foi a matéria da... É uma monstruosidade. Assim como ele apoiou, deu emprego, pensão para a mulher do Ustra. É uma monstruosidade. É uma inversão, é um perigo, é um risco enorme. O Bolsonaro é um risco enorme. Ontem eu conversei com um médico judeu. Ótimo, um grande médico. Como a maioria dos médicos, ele não gosta do Lula. Não sei, um trabalho muito bem feito, que o Lula tratou sempre a classe médica também, ele não gosta do Lula. E ele estava na dúvida entre o Lula e o Bolsonaro. Então, aquela. Você não sabe como você corrige essa campanha que a mídia fez. Temos que ter isso na cabeça. Temos que ter essa lucidez, essa consciência. Não é porque 1, 2, 3, 4, 5, 6 jornalistas da grande mídia, quando a onda é nessa direção, falam mal da Bolsonaro, dizem que constataram que existiu tortura. Não adianta. Eles criaram esse clima, eles semearam este terreno para o neonazismo, para a criminalização da política, para o Bolsonaro. Foram eles. E eles têm que se dar conta disso. Porque se eles não se derem conta até a eleição, nós temos o risco de perder essa eleição. Porque talvez a inteligência deles não alcance o depois. São imediatistas.
sob os refletores da alta visibilidade, eles não conseguem perceber que eles estão matando a sua galinha dos ovos de ouro, que é a liberdade, que é a democracia, liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, de existir, de estar vivo. Então, eu acho que nós temos que fazer essa ponte também, Ovai. Não é só com os militares, é com as cabeças mandantes da grande imprensa. Para eles, não adianta nós ficarmos aqui falando, atacando, mostrando os erros, que eles ficam com mais raiva, mais se afastam, e mais eles acentuam a pirraça contra o Lula, contra os movimentos sociais, porque, na verdade, a cabeça dessa grande mídia é o capital, né? Mas o próprio capital é burro, porque o capital não tem esse raciocínio elástico que nós somos obrigados a ter por força da profissão, e que os políticos também têm. O capital é burro, só pensa no capital. É o tio Patinhas, que mergulha na piscina de ouro. É isso. Eu acho que nós. Eu fui a uma cidade no Rio Grande do Sul, aliás, é de Santa Catarina, há uns 40 anos atrás. E havia uma parada anual dos clubes de tiro. Era um exército de alemães, a maioria nazista. Era um exército muito bem armado. É isso. É um risco enorme. Tem aqui umas perguntas aqui espera só um minutinho aqui, sobre os judeus aqui do Rodrigues, Adriana. Ela pergunta: o que não entendo é como a comunidade judaica abraçou o Bolsonaro. Foram enganados ou é por opção? Odri, é incrível como sempre surge essa pergunta absurda. Em primeiro lugar, os judeus não abraçaram o Bolsonaro porque os judeus não são um pão único. Tá? Não tem um pão chamado os judeus. Tá? Os judeus são vários pãezinhos diferentes. Eu vou explicar assim, porque eu já está começando a ficar difícil explicar. Os judeus são vários pãezinhos diferentes. Tem o pão australiano, tem o pão de queijo, tem o pão de forma, tem o pão francês, tem o pão francês integral. Os judeus são várias comunidades diferentes que vão do espectro político da mais extrema esquerda à mais extrema direita. Então, por favor, não existe o judeu internacional, o judeu único, não existe esse que vocês pensam. Na hebraica, por exemplo, existia muito mais judeus do lado de fora xingando o Bolsonaro do que do lado de dentro. Mas ninguém fala disso. Então, ficou essa questão. Existe um grupo de judeus chamado João, Ricardo, MNT, MNT e tal. Existe fulano, cicrano, beltrano, banano, que apoiaram o Bolsonaro, certo? Do mesmo jeito que existe libaneses, sírios, brasileiros, italianos, russos, ucranianos que apoiaram o Bolsonaro, por interesses de capital. Isso não é maior relativamente dentro dos judeus do que em qualquer outra etnia. Não sei porque essa perseguição ao meu grupo, eu sou judia. É assim, como judia, nós temos vários movimentos de esquerda que fizeram desde o início um movimento de ele não, de que não era. Agora, a questão é que não se fala disso. É um antissemitismo explícito da esquerda o tempo todo. E eu tenho conversado bastante com o Ovai sobre isso, né? Inclusive, alguns canais de jornalismo, 2, 4, etc., que tem feito uma campanha de difamação dos judeus, uma campanha absurda. E eu não falo nesse canal, que eu engasguei aqui para falar, eu não falo nesse canal porque é um canal que tem colocado pessoas profundamente antissemitas para falar.
e que tem juntado todos os judeus na mesma bacia. Né? Não sei se tem um Moisés dentro dessa bacia abrindo a água, né, do banho em 2 lados, mas a gente não concorda com isso, não é assim que é. Não posso admitir que as pessoas falem dessa forma, porque isso não é verdade. Agora, uma coisa que eu queria falar, se você me permite, é sobre a Prevent Senior. Ontem saiu um parecer final da investigação policial, e a delegada do caso soltou em 13 páginas coisas absurdas no respeitando a Prevent Senior. E a Prevent Senior, ela é uma grande aliada do Bolsonaro. Ela foi uma grande aliada. Está fazendo uma matéria agora sobre isso, nesse momento. E, assim, é uma coisa que é terrível, sabe? Porque, veja, eu estou fazendo alguns pareceres sobre a Prevent Senior, então não vou me falar desses pareceres. Mas, veja, o documento da delegada ignora a nota técnica da ANS, ignora o CREMEB São Paulo, ignora a investigação do Ministério Público, ignora a fala das vítimas, ignora outras apurações que estão sendo feitas, ignora a CPI da Covid nacional e municipal. E por que ela ignora isso? Ela só ouviu as vítimas que foram elencadas pela Prevent Senior, né? As 5 vítimas que a Prevent Senior elegeu para falar. O que aconteceu dentro da Prevent Senior, gente, foi um caso de eugenia, foi um caso de uso de pessoas para experiência médica com corpos humanos, com pessoas humanas, sem nenhuma autorização, e de utilização de remédios que não tinham nenhuma autorização. E se vocês não sabem, a cloroquina ela surge na Segunda Guerra Mundial junto com o Zyklon-B. Ela surgiu junto com o Zyklon-B e foi utilizada pelos nazistas também junto com o Zyklon-B. Os médicos da Prevent Senior não estão muito distantes de Mengele, não, os médicos que fizeram as experiências humanas. Então, assim, eu acho que esse relatório dessa delegada tem que ser, inclusive, investigado. Por que ela ignora todas essas associações e por que ela dá o parecer que ela dá? Então, eu realmente estou muito preocupada, porque foi a Prevent Senior que fez o protocolo que o Bolsonaro utilizou para o SUS. Há uma relação íntima entre governo e Prevent Senior, e havia o desejo de implantar isso no SUS. Havia o desejo de considerar o idoso uma peça não necessária na sociedade, inválida, que poderia ser tida como indesejável, como que pudesse ser subtraída, como nessa guerra contra os fracos que o governo fez da cloroquina e durante a pandemia. Gente, morreram mais de 670 mil pessoas. Milhares delas não eram para ter morrido. A gente não pode agora, porque aparentemente passou, a gente ignorar o número dessas pessoas que morreram. Parece que no Brasil a gente está tão anestesiado que a gente simplesmente parece preferir esquecer que morreram essas pessoas. Isso é desumano. A gente tem que ficar lembrando o tempo todo que essas pessoas morreram. E uma parte delas, na verdade, foi assassinada, porque, na verdade, não teve o recurso necessário ou foi usada como vítima em pesquisas absurdas. A gente tem que ter coragem de enfrentar isso, porque senão a gente não vai enfrentar o nosso pacto civilizatório de forma adequada. A gente tem que ter coragem de enfrentar essa questão. É muito importante a gente lembrar da aliança da Prevent com o governo. A gente não pode esquecer disso. E uma coisa muito importante que você falou sobre a classe médica, a gente tem que lembrar que a classe médica, assim como a elite do nosso país, é uma elite que é ressentida. É uma elite, o grande problema desse país é a nossa elite, que é uma elite profundamente colonial. É uma elite que acha que ela é dona de um poder e que a distribuição de renda vai ameaçar ela no sentido de plenitude, no sentido de que vai tomar um lugar que é natural dela.
A nossa elite é uma elite que não aceita igualdade social. A nossa elite é semelhante à elite da Europa de 1700, gente. Nossa elite está no século XVIII. Nossa elite precisa evoluir, ela precisa chegar pelo menos no século XIX, esse ano. Porque a nossa elite, ela odeia o governo que quer levar médico para o Piauí. A gente lembra das passeatas dos médicos contra essa classe, um tanto quanto corporativa, que fazia passeatas por a gente querer levar médico para o Piauí, para a gente querer levar médico para o Ceará, para o Maranhão, para cidades que não têm médico historicamente. E aí, se traz médico de Cuba, também não serve. É uma elite que não quer nem isso, nem aquilo. Ela é uma elite que quer as pessoas sem médico, o que é um absurdo. É uma elite que, se a gente faz a PEC das domésticas, é uma elite que grita, porque é uma elite que considera o trabalho doméstico inferior e não quer remunerar esse trabalho direito. É uma elite escravocrata. A gente tem que dizer nomes para essa elite. E essa elite escravocrata é uma elite nazista. Então, a gente só vai mudar se a gente conseguir convencer essa elite, né, para ela chegar, por favor, no século XIX. Quem sabe aí a gente consegue fazer ela chegar no século XX. Porque a gente não pode se esquecer que os maiores apoiadores de Hitler foram os médicos na Alemanha. Porque eles estavam todos na onda da eugenia. Havia uma onda, e foi por isso, inclusive, que Hitler teve a capa da Time de Homem do Ano. Porque havia a onda da eugenia no mundo inteiro, inclusive a Time escreveu que Hitler fez o que o governo americano não tinha coragem de fazer, que era o processo eugênico de destruir aqueles que custavam caro para o Estado. Por que o idoso não era considerado um elemento custoso para o Estado naquela época? Porque ninguém chegava a 50 anos, gente. A média de vida das pessoas era até 48, 50. Então, nós, pessoas com deficiência, fomos um laboratório do Holocausto. E agora foram as pessoas idosas que foram o laboratório desse genocídio. Então, nós temos que estar atentos ao que aconteceu na Prevent, porque isso é um sinal do processo não civilizatório que está nessa esse país. Se a gente esquecer isso, nós estamos todos perdidos. Desculpe ter falado demais. Muito bem, muito bem. Estamos chegando ao final do nosso Fórum 11h30, aqui com uma dupla de mulheres maravilhosas. É um trio, né? Tem a Adri também. Eu queria dar a Adri, que é maravilhosa. A palavra para a Hilde fazer o encerramento dela. Continuamos juntos, né? Eu cumprimento a Adriana a sua análise, né? Muito bem feita, muito adequada, exatamente o que todos nós pensamos, e você explana muito bem o seu pensamento, que é o nosso. E quero dizer que estamos na luta, estamos aí, vamos em frente, e vamos escrever a história certa do Brasil. Não vamos permitir que essa história seja reescrita à maneira dos vencedores, porque eles venceram. Agora nós somos mais numerosos, né? Como diz o Emicida, tem uma frase sobre isso. Nós é gente, né? Nós é nós. Então, vamos manter a cabeça erguida, a voz eloquente, forte, e o discurso da verdade, da consciência, sempre azeitado e sempre pronto a ser dito. Então, eu agradeço a vocês esse espaço dado à história do Brasil. E cumprimento a Adriana pela sua participação tão importante e que mostra o perigo que nós estamos cada vez sofrendo mais, risco maior, e a vocês da Fórum, né,
por manterem-se em combate diário, ininterrupto, com tanta pertinência e fôlego. Muito obrigada. Obrigado, Hilde. Muito obrigado, Adriana. Sempre um prazer ter vocês aqui. Nosso tempo já está estourando e tem um menininho aqui que precisa ir para a escola. Então, eu agradeço as duas. A Adri vai ler aqui. Você quer uma palavra final, Adriana? Ela citou Emicida e eu lembrei ele falando de que no Brasil a pele alva e a pele alvo. Né? Então, no Brasil, há os alva e há os alvos. Né? E a gente vai, todos nós que somos alvos, juntemos as mãos e lutemos. Né? Muito bem, bonito. Muito bom. Dri, temos superchats enquanto a gente se despede aqui da Eudgar e da Adriana. Isso, eu vou agradecer rapidamente aqui a Márcia, que mandou um super sticker, a Sandra Nunes, que falou que Santa Catarina também tem muitos lulistas, ela que é de Palhoça, Santa Catarina. Amém. O Wilson Cabuz, essa campanha será mais focada no ódio que a de 2018. Ciro também entrou na estratégia Bolsonaro de demonização de Lula, acusando de destruir partidos. Obrigada pelo superchat, Wilson. A Vanessa Vasconcelos se tornou membro aqui da TV Fórum, bem-vinda. Eduardo Amaral diz, bom dia para essa bancada e comunidade maravilhosa. Obrigada, Eduardo. Catiane Novaes, também chegando aqui de membra, bem-vinda, Catiane. Maria Amélia, também bem-vinda. A Sandra Nunes diz, eu sou de Santa Catarina e vou na posse do Lula. Temos que encher a praça dos três poderes. Quero ver esses milicos se meterem com o povo. É isso aí, Sandra. Tem aqui o Gabriel, que diz que ganho para fora o querido Mauro Lopes. Parabéns, Vai. Obrigada, Gabriel. Helena... Tem gente aqui querendo, eu quero ouvir o Mauro. Vai ter um programão das 6h30 até as 9 da manhã, só para vocês ouvirem o Mauro. Ele está... Vai ter o programa dele, a gente vai estar lá na segunda para dar as boas-vindas. E Helena Maria, muito obrigada pelo sticker, o Cláudia Soares, Antônio Sérgio, obrigada também aqui. O Zelito Sampaio também colaborou aqui. Uma investigação vale mais que 1000 fake news. Aras precisa sair para que investiguem Bozo e seu bando não podem correr solto com o golpe que pode acontecer. Assim, a carta para o Senado tirar o Aras. Aí ele põe o link aqui, está no chat. HC Cândido, muito obrigada também. Catiane também manda aqui, parabéns TV Fórum pela aquisição do grande querido Mauro Lopes, obrigada, Catiane. Joel Cupizeira, obrigada. E tem aqui o Marcelo também chegando como membro aqui. Ainda dá tempo de ficar membro. E o Mark Davis pergunta qual a raiz do ódio dos milicos contra a esquerda. Isso rende um outro programa, Mark, então já ficou aqui o convite para a gente fazer novo programa com a Hilde e com a Adriana, porque foi realmente incrível essa live de hoje. E também vou agradecer Ana Paula, obrigada, e a Marilice, que manda aqui, essa elite não reclama de gordas pensões para filhas de militares, mas são contra aborto e vem a tortura e assassinato como normal. É muita hipocrisia, né? É isso, né, Rovai? Mauro, Hilde, muito obrigada mais uma vez. Adriana, muito obrigada. E a gente vai encerrando por aqui, já passamos aqui do nosso horário de hoje. Uma excelente tarde para todos vocês. Beijos e beijos a todas, todos. Mauro, um beijo. Um beijo, Hilde, um beijo. Meu parente. Precisa levar a Hilde lá no Fórum Café na primeira semana. Vamos levar. Vamos lá. Tá bom. Beijo, gente. Que bom que aconteceu hoje. Tchau, tchau. Muito bom. Tchau, gente. Tchau. Beijo.